Tudo bem, pessoal? Muito bem. Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto que é muito questionado, aí, muito perguntado pelas pessoas aí que consomem água, tanto de poço artesiano, quanto da rede pública, quanto de outras fontes de água, e que são as análises, né? Que tipo de análise que se faz na água. Assim como se faz exame de sangue, é muito vago falar em exame de sangue. Seria que dizer quais os parâmetros, quais a análise fazer. Para a água é a mesma coisa. Então, o que analisar na água e quando? Bem, nós vamos aqui concentrar em análises em água destinada ao consumo humano. Tá? Águas para outros fins, aí, piscinas, em outras atividades, são outras análises. Então nós vamos concentrar aqui em água para consumo humano. Nós na IG Sistemas classificamos 3 tipos básicos de análise. O primeiro tipo é a análise básica, aquela que é realizada no mínimo com frequência mensal e contempla em torno aí de 5 ou 6 parâmetros entre físico, químico e microbiológico. A análise completa, o segundo tipo, é a análise que nós solicitamos ao cliente quando ele tem uma fonte alternativa de água, um poço artesiano ou uma coisa nesse sentido, e ele precisa fazer algum tipo de tratamento nessa água, além do tratamento de desinfecção que é obrigatório por lei. Então essa análise aí, ela é composta em torno de 15, 16 parâmetros. Ela serve para dimensionar o tratamento, fazer o projeto da ETA compacta do poço artesiano. Então esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é a análise total. A portaria de consolidação número 5, ela tem os parâmetros totais que são exigidos para sistemas tanto municipal quanto de fonte alternativa, com periodicidade semestral ou anual. São 95 parâmetros aproximadamente, e então nós vamos detalhar mais tarde então essa análise, assim como as duas primeiras. Muito bem. Começamos então pela análise básica. A análise básica são 4 parâmetros físico-químicos e normalmente 2 parâmetros microbiológicos. Aqui nós temos um exemplo real de uma análise básica em que são analisados aqui o cloro residual livre, que tem a faixa recomendada de 0,2 a 2 mg por litro, eventualmente podendo chegar a 5 mg por litro, mas de 0,2 a 2. O pH, que é de 6 a 9,5. A cor, que tem que ser menor que 15 unidades, unidade rasa em platina cobalto. A turbidez, que tem que ser menor que 5 unidades NTU, unidades de turbidez nefelométrica. E aí nós temos a parte microbiológica. A parte microbiológica normalmente se realiza coliformes totais, ausência ou presença. Para a água de consumo não importa a contagem, e sim a ausência e presença. E o padrão para coliformes totais é a ausência. E Escherichia coli, que também é a ausência. Esse é o padrão. Eventualmente se faz análise de contagem de bactérias heterotróficas, tá? Que tem que dar para a água de consumo um valor inferior a 500 unidades. Unidade formadora de colônia por ml. Então essa aqui é a análise básica. É a análise que é feita aí com uma periodicidade mensal e que dá uma boa ideia aí da condição da água, ok? Agora temos então o que nós classificamos como análise completa. Por que completa?
Essa análise ela contempla parâmetros que consideramos imprescindíveis para o dimensionamento de um tratamento de água. Claro que poderia haver muito mais parâmetros, mas no mínimo se faz em torno de 15 ou 16 parâmetros para se poder dimensionar filtros, abrandadores, dosagem química. Então, eu vou comentar brevemente aqui. Nós temos aí alcalinidade total, amônia, cloretos, condutividade elétrica ou total de sólidos dissolvidos, cor, dureza total, que são sais de cálcio e magnésio, flúor, nitrato. Essa análise é muito importante. Oxigênio consumido, ok? Então é uma análise aí que não é feita muitas vezes, mas ela é importante para se definir muitas coisas aí no tratamento. Precisa ser feita esse parâmetro. pH, ok? Sulfato, sulfeto, turbidez. E aí, antes de passar aqui, dois parâmetros muito importantes aqui, principalmente se tratando de água de poço artesiano, água subterrânea, que é o ferro e o manganês. Esses parâmetros aqui são bem importantes. E depois, não vai interferir no tratamento, mas nós fazemos para ter uma ideia de como está o subsolo, se faz uma análise microbiológica simples, que são coliformes e Escherichia coli. Ok? Então essa aqui seria, a princípio, então, a análise que a gente classifica como análise completa. E aí nós partimos para o terceiro tipo, que seria a nossa imersão, né? A análise total. Nessa análise vão ser avaliados componentes orgânicos, agrotóxicos, pesticidas, metais pesados, também feito análise microbiológica. Então vários componentes aqui orgânicos, né? Metais pesados, ok? Os mesmos parâmetros feitos no item 2 estão presentes aqui. Não vou ler um por um, que são 95 parâmetros. É uma análise bem completa, bem complexa de ser feita, e evidentemente que não é uma análise barata, e também não é uma análise para ser feita com muita frequência. Aqui é feito inclusive radioatividade, aqui vários parâmetros aí orgânicos, né? Então essa análise aqui ela depende de uma técnica um pouco mais complexa, que utiliza cromatografia a gás ou HPLC, absorção atômica, entre outros equipamentos aí que só estão presentes em laboratórios, e também não é qualquer laboratório que pode fazer essas análises, né? Mas o correto seria fazer, para quem principalmente tem fonte alternativa de água, fazer pelo menos uma vez por ano. Bem, pessoal, para finalizar, uma recomendação muito importante. Ao longo de vários anos aí da IG Sistemas, uma dúvida parece ser praticamente padrão, assim, é muito questionado essa questão do resultado da análise. Se a água está ok, a pergunta que se faz é: eu preciso tratar a água? Eu preciso dosar cloro? Eu preciso desinfetar? E a resposta é sim. O resultado da análise não tem nada a ver com a necessidade do tratamento da água. Vou explicar.
O tratamento da água pode variar desde uma simples desinfecção, que normalmente é usado o cloro, mas pode ser algum outro produto que seja certificado, até uma estação completa com filtros, abrandadores, outros tipos de tratamento, floculação, ozonização. Então é muito ampla a gama de equipamentos. Vai depender daquela análise número 2 que eu comentei. Então o resultado da análise completa é o que vai determinar. Porém, a desinfecção ela vai sempre ser obrigatória. Então a recomendação principal é: não leve em consideração o resultado da análise microbiológica se ela der ok. Se der coliformes totais ausente, Escherichia coli ausente. Não importa. A água deve ser tratada sempre, porque ela vai ser armazenada numa caixa e distribuída, e nesse percurso ela pode contaminar. E também porque é uma obrigatoriedade legal, né? A portaria de consolidação número 5, ela exige isso, né? É lei, e tem que ser mantido, então, 0,2 a 2 miligramas por litro de cloro em qualquer ponto da rede de distribuição. Por enquanto era só. Muito obrigado e até o próximo vídeo.